vai começar a visita guiada à exposição A História do Trabalho no Brasil. Ei, você não vem? Vou. Essa exposição é sobre a história do trabalho no Brasil, que começa muito antes da chegada dos portugueses por aqui, por volta de 1500. Os índios foram os primeiros trabalhadores do Brasil. Os nativos viviam da caça, da pesca e da agricultura. Na tribo, as mulheres eram responsáveis pela comida, pelas crianças, pela colheita e pelo plantio. Já os homens ficavam encarregados pelo trabalho mais pesado, como a caça, a pesca, a guerra e a derrubada das árvores. A vida tranquila que os índios levavam foi interrompida com a chegada dos portugueses. Para conquistar a nova terra, os invasores dizimavam tribos inteiras. Os portugueses não se fixaram imediatamente por aqui. Na verdade, eles estavam interessados na extração do pau-brasil. Isso durou 30 anos. Em 1530, o rei de Portugal, Dom João III, mandou organizar a primeira expedição para colonizar o Brasil e iniciar o cultivo de cana-de-açúcar. Uma mercadoria que valia muito dinheiro. A base da economia colonial era o engenho de açúcar. As plantações ocorriam em grandes fazendas produtoras de um único produto, utilizando mão de obra escrava, e vendiam principalmente para a Europa. A sociedade no período do açúcar era marcada pela grande diferença social. No topo estavam os senhores de engenho. Depois vinha uma classe de pessoas livres, como os padres, os comerciantes, os artesãos e os funcionários públicos. E na base da sociedade estavam os escravos, tratados como mercadoria e responsáveis por quase todo o trabalho feito na colônia. Em 13 de maio de 1888, depois de vários movimentos populares, a princesa Isabel assina a lei que abolia a escravidão, conhecida como Lei Áurea. Essa lei libertou cerca de 700 mil escravos. Mas, infelizmente, o fim da escravidão não melhorou a condição social e econômica dos ex-escravos. Sem formação escolar ou uma profissão definida, continuaram numa condição social subalterna. Foi esse trem que trouxe os imigrantes do Porto de Santos para São Paulo. Os imigrantes ocuparam um lugar deixado pelo trabalho escravo. O plantio de café, que estava em pleno desenvolvimento por aqui, necessitava de mão de obra. Isso estimulou a entrada desses imigrantes que trouxeram novas técnicas de produção. E foi a primeira mão de obra assalariada no Brasil, criando assim um mercado consumidor indispensável ao desenvolvimento industrial. No início de 1900, as jornadas de 14 ou 16 horas diárias eram comuns, assim como a exploração da força de trabalho de mulheres e crianças. É ruim, hein? Pois é, o salário era muito baixo e, como forma de castigo, os patrões podiam reduzir ainda mais o pagamento do trabalhador. Todos eram explorados sem qualquer direito ou proteção legal. Sem nenhum direito garantido, os trabalhadores começaram a se organizar. E em 1858, os tipógrafos do Rio de Janeiro realizaram a primeira greve. A industrialização significou que nas cidades os empregadores passaram a reunir no mesmo espaço físico centenas ou milhares de trabalhadores. Essa reunião dos trabalhadores no mesmo espaço físico começou a mostrar para esses trabalhadores que eles tinham condições de trabalho semelhantes e grande parte delas situações de trabalho que eram degradantes, que aviltavam a condição de vida, com salários ruins, jornada de trabalho extensa, um sistema de trabalho extremamente perverso. E o fato de vivenciar essa mesma experiência de trabalho com o mesmo empregador começou a colocar para esses trabalhadores a necessidade de se posicionarem frente à busca de melhoria nas condições de trabalho, que culmina com movimentos de greve, ou seja, os trabalhadores passam a paralisar a produção, buscando a negociação de melhores condições de trabalho, de salário. No começo do século XX,
a cidade de São Paulo despertava para sua vocação de grande centro industrial, atraindo gente da zona rural. O início do processo de industrialização deve-se ao café e aos investimentos em infraestrutura gerados pela produção. Entre 1914 e 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial. O conflito estimulou a produção interna e ajudou o nosso crescimento industrial. A partir dos anos 30, foi implantada em nossas indústrias uma organização científica do trabalho. Esse método, também conhecido como Taylorismo, dividia o trabalho em etapas, fazendo com que um operário desenvolvesse tarefas especializadas e repetitivas. Assim, Taylor acreditava que, a partir de um conjunto de procedimentos e de princípios, o trabalho poderia ser melhor organizado, subdividido, e cada uma das frações intensificada em termos de produtividade, e o controle ficaria na mão da gerência. Também havia um controle rígido sobre o tempo gasto em cada tarefa para que ela fosse executada o mais rápido possível, sem levar em conta o esforço exigido. O trabalhador que produzisse mais em menos tempo receberia prêmios e incentivos. O trabalhador brasileiro possui hoje o seu Código de Direitos. Trabalhadores do Brasil. É assim que Getúlio Vargas iniciava seus discursos. No ano de 1930, depois de comandar uma revolução que derrubaria o governo de Washington Luiz, Getúlio Vargas tomou o poder. Ele foi responsável por instituir vários direitos trabalhistas, como o salário mínimo, o 13º, as férias e a rescisão de contrato. Enfim, as normas da Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT. Em 1941, o presidente Vargas construiu a Companhia Siderúrgica Nacional. Construída para fornecer aço durante a Segunda Guerra Mundial, a CSN é hoje em dia a maior siderúrgica da América Latina e uma das maiores do mundo. Outra importante criação de Getúlio foi a Petrobras, uma indústria que atua em todas as etapas da produção do petróleo e seus derivados. Atualmente, a Petrobras é uma das 20 maiores empresas petrolíferas do mundo. De 1956 a 1961, vivemos uma época conhecida como Anos Dourados. O presidente era Juscelino Kubitschek. Nessa época, houve um processo de rápida industrialização e crescimento econômico. O presidente criou a frase 50 anos em 5. A indústria automobilística era a que mais crescia. Juscelino também foi responsável pela construção da nova capital federal, Brasília. Para suprir a mão de obra necessária em indústria, a cidade de São Paulo começa a receber migrações nordestinas, que substituem os antigos imigrantes. Meu avô, ele estava nessa turma.